Então, vamos lá. Boa tarde mais uma vez. Vamos ver o sistema articular. Caso o áudio falhe ou vocês não estejam seguindo o meu direito, aí avisem, aí qualquer coisa eu vejo aqui, tá bom? Vamos lá. Sistema articular, ele tem a função mecânica, a sua principal função vai ser evitar atrito dos ossos durante os movimentos do esqueleto. Mas, geralmente, nos livros e os professores geralmente falam que a articulação, ou também juntura, que é outro nome dado a ela, é o local de união entre dois ou mais ossos. Vai ser a conexão desses ossos. Vai ser o local onde esses ossos vão se unir. Aí eu coloquei essa imagem aqui, que destaca essas partes vermelhas, é onde se destaca as articulações. A articulação do joelho está unindo os ossos do fêmur, da tíbia e fíbula, a articulação do quadril, a articulação do ombro. Temos várias delas e vários tipos delas também. Então, o sistema articular, sua principal função mecânica vai ser evitar o atrito dos ossos durante os movimentos, e a articulação em si vai ser o local de união entre dois ou mais ossos, o local de conexão entre esses ossos. A classificação dessas articulações pode ser de acordo com seu grau de movimento. De acordo com seu grau de movimento, nós temos a sinartrose, anfiartrose e diartrose. Na sinartrose, são as articulações pouco móveis ou quase imóveis. Mas vamos ver quais são elas. Um exemplo é a sutura, que está no crânio. As articulações, as suturas que estão no crânio, elas são quase imóveis, porque o crânio não tem movimento entre os ossos do crânio. Então, a sinartrose vai ser a articulação pouco móvel ou quase imóvel, e seus ossos são unidos por tecido fibroso, ou seja, as articulações fibrosas. Já a anfiartrose, elas são articulações semimóveis. Elas têm um pouco de movimento, mas bem pouco. E os ossos são unidos por tecido cartilaginoso, as articulações cartilagíneas ou cartilaginosas. E a diartrose são as articulações móveis, que têm movimentos amplos, possuindo várias estruturas articulares. Então, só recapitulando, temos, por grau de movimento, nós temos a sinartrose, anfiartrose e diartrose. Sinartrose são as pouco móveis ou quase imóveis e tem os ossos unidos por tecido fibroso. As articulações são fibrosas. Na anfiartrose, são semimóveis, tem pouco movimento e os ossos são unidos por tecido cartilaginoso, a articulação cartilagínea. E a diartrose são articulações móveis, que têm movimentos amplos, como exemplo a articulação do ombro. Possui várias estruturas articulares e é a articulação sinovial, que tem muito movimento. Então, vamos lá. A sinartrose, que é a articulação fibrosa, temos o exemplo da sutura, que está aqui. A sutura plana, a sutura serreada, a sutura escamosa. Eu creio que eu coloquei outro slide. Então, tem superfícies articulares diferentes.
A serreada que tem aqui na imagem, nessa sutura sagital do crânio, ela é toda assim, um zigue-zague, é a serreada. A escamosa, que não é reta, mas também não é zigue-zague, que é essa aqui entre o osso temporal e o osso parietal do crânio. E tem a sutura plana, que está aqui entre os ossos nasais. Ela é reta. São essas suturas, que são articulações fibrosas, elas são unidas por uma camada de tecido conjuntivo, um tecido fibroso, mas bem fininha. Nem parece que tem alguma coisa ali no meio, porque os ossos são bem coladinhos. E no caso, como é uma sinartrose, são articulações imóveis. Esse caso aqui dessas suturas, elas são imóveis. O principal exemplo são as suturas do crânio. Então, a articulação fibrosa, como a gente estava vendo, tem o tecido fibroso entre os ossos articulados. E ela possui três tipos: a sutura, que a gente já estava vendo, a sindesmose e a gonfose. Três tipos de articulação fibrosa. A sutura estão entre os ossos do crânio, como a gente viu, a plana, a escamosa e a serreada. E nós podemos observar que no recém-nascido tem a moleira, né? A famosa moleira. E essa moleira é porque, assim, no recém-nascido, no crânio, esses ossos ainda não estão, digamos, totalmente conectados. Como tem aqui no slide, a quantidade de tecido conjuntivo fibroso entre esses ossos ainda é muito grande, ela é muito maior. Por isso os ossos ficam afastados. E aí permite também uma maior mobilidade, que aí vai facilitar quando a criança for passar pelo canal da mulher quando for nascer. Então, ó, nessa imagem aqui eu coloquei a imagem do crânio todo fechadinho, com suas suturas. E aqui de um recém-nascido, de um bebê, que ainda não está todo fechado, porque a quantidade de tecido conjuntivo fibroso ainda está muito grande. Então, deixa esses espaços maiores entre esses ossos. E isso, no caso, torna-se bem sensível, e no caso, no decorrer da idade, no decorrer do crescimento da criança, tornando-se adulto, vai se fechando, essas articulações vão sendo fechadas e esses ossos vão sendo unidos. Alguma dúvida aqui na sutura? Fontanela. Chama-se de fontanela esses espaços maiores entre os ossos no bebê. Isso. Qualquer coisa pode falar que eu posso voltar os slides também, tá bom? Não tem problema. As sindesmoses, lembra que eu falei que nas articulações fibrosas nós temos sutura, sindesmose e gonfose. A sindesmose são ossos unidos por tecido conjuntivo fibroso também, mas aqui a quantidade é maior. Lembra que lá na sutura, os ossos estão bem encostadinhos um no outro e nem parece que tem alguma coisa ali no meio. Já na sindesmose, a quantidade de tecido é muito maior, como está aqui a articulação entre tíbia e fíbula na perna. Toda essa coisinha branca aqui é a articulação, é uma sindesmose. Tem uma quantidade muito grande dela entre esses dois ossos, diferente da sutura, que os ossos ficam bem encostadinhos um no outro e nem é possível ver direito que tem alguma coisa no meio. Já aqui não, a gente pode ver com bastante clareza que tem coisas entre os dois ossos, a tíbia e a fíbula. Então, é a sindesmose.
tem uma quantidade muito maior, uma quantidade grande de tecido conjuntivo fibroso. É uma articulação também pouco móvel, mas lembra que na sutura é totalmente imóvel. Já na sindesmose, ela é um pouco móvel já. E o principal exemplo é essa articulação entre a tíbia e a fíbula. E aqui também, esse aqui é a tíbia e a fíbula, e aqui é entre o rádio e o una, que é no braço, aqui o rádio e o una. Também temos essa articulação entre esses dois ossos. E a gonfose é uma articulação também fibrosa entre dente e alvéolo. Aqui o dente, aí aqui nesse espacinho nós temos a articulação fibrosa, que é a gonfose. Essa quase a gente não fala dela, né? Só se for alguém de odonto. Mas aí as principais são a sutura e a sindesmose. Alguma dúvida nessas três? Temos também outro tipo de articulação, que é a cartilagínea. Nós vimos as articulações fibrosas, que é a sutura, sindesmose e gonfose, que possui o tecido fibroso, tecido conjuntivo fibroso, e aqui a articulação cartilagínea, que tem pouco movimento, ou seja, elas são da anfiartrose. Lembra que a fibrosa ai meu Deus, o nome sumiu da minha cabeça. Aqui. As fibrosas são sinartrose e no caso agora das cartilagíneas, elas fazem parte das anfiartrose, que são semimóveis, possuem pouco movimento. Aqui, a articulação cartilagínea tem o tecido cartilaginoso, possui cartilagem nessas articulações e tem uma mobilidade reduzida, mas há movimento, pouco, mas há, ao contrário da sutura. Temos dois tipos de articulação cartilagínea, as sínfises e as sincondroses. A sínfise são ossos unidos por fibrocartilagem, cartilagem fibrosa. Já a sincondrose são ossos unidos por cartilagem hialina. Então, a diferença entre esses dois tipos de articulação cartilagínea, que temos a sínfise e a sincondrose. Na sínfise, são uma cartilagem fibrosa, mais forte, e a sincondrose, uma cartilagem hialina. Temos aqui a sínfise. A sínfise possui os ossos ligados por disco de cartilagem. São semimóveis e o principal exemplo é a sínfise púbica. Aqui os ossos do quadril e é a cartilagem, disco de cartilagem entre os ossos do púbis. Esse azulzinho aqui. Mas há também a sínfise entre os corpos vertebrais. Aqui, entre os corpos das vértebras, também temos esse disco de cartilagem. Tanto essa entre os ossos, entre os corpos vertebrais, quanto a sínfise púbica entre os ossos púbicos, são articulações semimóveis, tem pouco movimento. Essa é a sínfise. A sincondrose são superfícies ligadas por cartilagem e o principal exemplo é a primeira articulação externo-costal, a articulação entre o externo e as costelas, a primeira costela.
tá aqui nessa imagem o externo, que é esse osso que está entre as nossas costelas. E aqui, a primeira articulação, a sincondrose. É uma sincondrose, a primeira articulação entre o externo e a costela que vem aqui, do lado, dos dois lados. Então, a primeira articulação entre externo e costela, e a primeira costela, é uma sincondrose, ligada por cartilagem hialina. Então, só lembrando, a sínfise possui um disco de cartilagem, uma cartilagem fibrosa, fibrocartilagem, semimóvel, e os principais exemplos são a sínfise púbica, que está entre os ossos púbicos, e a articulação entre os corpos vertebrais. E a sincondrose, superfícies ligadas por cartilagem hialina, e o principal exemplo é a primeira articulação externo-costal, entre o externo e a primeira costela. Temos também a articulação sinovial. A articulação sinovial faz parte das diartroses, que tem amplo movimento, ampla movimentação. Essa articulação ela é a mais predominante no esqueleto, porque quase todas as articulações são articulações sinoviais. Nós temos algumas classificações de acordo com o eixo de movimento dela. Nós temos a não axiais, que não tem eixo de movimento. Não axiais, não tem eixo de movimento. Uniaxiais tem apenas um eixo de movimento, por exemplo, faz flexão e extensão apenas. Biaxiais, tem dois eixos de movimento, por exemplo, faz flexão e extensão, adução, abdução. E multiaxiais, que tem mais de dois eixos de movimento. Como exemplo, é a articulação do ombro, em que nós temos flexão, extensão, adução, abdução, rotação. Temos mais de dois eixos de movimento. Então, as articulações sinoviais têm movimentos livres, permitindo uma mobilidade maior. Possui uma cavidade articular. Essas articulações sinoviais, elas possuem algumas estruturas. Mas aqui na imagem eu coloquei aqui do lado. Temos a cavidade articular, a cápsula articular, membrana sinovial, líquido sinovial, discos articulares, cápsula fibrosa. Aqui temos a imagem do lado e nós podemos ver, temos aqui ligamento, cavidade articular, que é o espaço dessa articulação onde vai estar o líquido sinovial. Alguém de vocês sabem o que é o líquido sinovial, para que ele serve? Vocês estão com vergonha, minha gente? Falem aí. É por conta do atrito? Oi? Tem a ver com o atrito? Sim, de certa forma, sim. O líquido sinovial, ele é um lubrificante natural e ele vai permitir o deslizamento para que diminua o atrito e o desgaste dessa articulação.
articulação. Então, esse líquido sinovial ele está sempre sendo produzido para que assim essa articulação não tenha tanto atrito e desgaste. Quando perde esse líquido sinovial, aí vai tendo um desgaste da articulação e aí vai batendo osso com osso e vai ter desgaste do tecido ósseo também. Então, por isso que esse líquido sinovial é tão importante, porque ele é um lubrificante natural dessa articulação, que vai permitir o deslizamento também dos ossos e assim vai diminuir, vai permitir com o mínimo de atrito e desgaste dessa articulação. E esse líquido, ele está presente dentro dessa cavidade articular, dessa articulação. Temos a cápsula articular. Ela vai envolver toda a articulação, prendendo-se nos ossos que se articulam. Ela envolve toda a articulação, toda ela. Aí temos membrana sinovial, que é uma membrana que vai recobrir tudo essa cavidade. Temos os discos articulares, eu acho que não está aqui nessa imagem, mas depois eu mostro para vocês. E tem cápsula fibrosa, que está também envolvendo essa articulação. Então, para vocês verem como essa articulação é importante, as sinoviais, por isso que elas também estão presentes em quase todo o corpo, porque ela tem várias estruturas para manter ela ali, para manter os movimentos. Ela é bem complexa, bem mais completa também. Então, nós temos os tipos de articulação sinovial. Temos o tipo de articulação que é plana. A articulação plana possui as superfícies articulares planas ou ligeiramente curvas, pouco curvas. E isso vai permitir o movimento de deslizamento entre as partes ósseas, permite um movimento uniaxial em um único eixo, ou faz flexão e extensão, por exemplo. E um exemplo dessa articulação plana é a articulação acrômio-clavicular, está aqui na imagem, entre o acrômio, que é um processo da escápula, e a clavícula. Então, a junção desses dois ossos é a articulação acrômio-clavicular, uma articulação plana. A trocoide, temos também a articulação trocoide, tem superfícies articulares que vão ser segmentos de cilindro. Olha como é essa aí. Aqui é só um exemplo, um esquema, né? Ela fica girando. Ela é tipo uma rodelinha. É a articulação trocoide. E permite o movimento de rotação. O principal exemplo dessa articulação é a rádio proximal. Temos a cabeça do rádio que fica aqui e é uma rodelinha. Então, essa articulação que está nessa cabecinha do rádio, junto com a una, vai ser uma articulação trocoide. Vai permitir movimento de rotação e, no caso, ajuda no movimento de pronação e supinação. Não sei se vocês já viram esses movimentos, mas se não, ainda vê. Essa articulação entre o rádio e a una na parte proximal, aqui no cotovelo, é uma articulação trocoide, que parece um cilindro.
Temos também a jingle, ou dobradiça. A articulação por jingle, ela é marcada pelos movimentos de flexão e extensão. Ela é uniaxial, sofre esses dois movimentos. Aí tem aqui um esquema, é como se fosse um cilindro se articulando com essa pizinha aqui de baixo. Um cilindro cortado ao meio e porque aí vai ficar se articulando dentro dela. As principais exemplos vai ser a articulação interfalangiana na mão, entre as falanges, do pé também, que tem no pé as falanges, e a articulação do cotovelo, bem aqui. Ó, preste atenção, porque na outra, na trocoli, ela não é a articulação do cotovelo, é a articulação rádio-unar proximal, que está perto do cotovelo, mas aqui, essa parte do rádio, cabeça do rádio. Agora, essa aqui, que é a gínglimo, ela é de articulação do cotovelo. Aqui no número, essas superfícies, que vai ser tipo um cilindro, e aqui no vai ter uma superfície mais oca, que assim vai poder se articular e fazer movimentos de flexão e extensão. Tem a condilar, tá cortando. Vocês estão conseguindo me ver? Tá cortando. Sim, eu estou ouvindo. As frases, elas ficam meio que cortando. Só no chat. A reunião tá acabando, eu vou fechar essa e pro outro.